Bom, boa noite a todas, todos e todos que estão nos acompanhando e no final, né, do evento, do nosso evento Ecopolítica, Necropolítica e Resistência em Tempos de Pandemia, né, o segundo Seminário Internacional América Latina-Caribe, organizado aí pelo projeto Confrontos de Ideias, extensão universitária da Faculdade de Ciências Sociais da UFPA. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Igor Santos, sou psicólogo, mestre em psicologia e também doutorando atualmente no programa de pós-graduação em psicologia pela UFPA e também estou atualmente como professor na Faculdade de Psicologia da Unifesp, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, na cidade de Marabá. Bom, para mim é uma alegria poder estar aqui mediando essa conferência final, né, cuja palestrante será nossa convidada, a jornalista Eliane Brum. Bom, então, vou apresentar, né, acredito que muitos que estão acompanhando já conheçam, né, o seu trabalho, a sua história, mas vou fazer aqui um breve resumo, né, apresentá-la rapidamente. A Eliane Brum é jornalista, escritora, documentarista, trabalhou já em diversos periódicos e hoje mantém uma coluna no jornal O País, ganhou já diversos prêmios nacionais e internacionais de reportagem. Em 2010 foi uma das ganhadoras do 27º Prêmio Internacional de Jornalismo, Rei de Espanha, pela reportagem Os Landos Manos. É autora de diversos livros, né, romances como Uma Duas, livros de reportagem como Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, A Vida que Ninguém Vê e Olho da Rua, além de um livro de crônicas, A Menina Quebrada. É coeditora também de 3 documentários, né, como Uma História Severina, Gretchen, Filme Estrada e Laertes. Atualmente reside em Altamira, Pará, e é articuladora de movimentos como Liberte o Futuro e Amazônia Centro do Mundo. Bom, então vou convidá-la para se juntar aqui a nós e fazer, então, a sua fala na conferência final chamada Amazônia Centro do Mundo. Então, Eliane, bem-vinda, né, aqui à nossa programação. É um prazer, digo isso em nome de toda a organização e todos os convidados, né, todas as pessoas que estão nos acompanhando, que é um prazer recebê-la aqui e poder escutá-la nesse evento. Tá bom? Boa noite, muito obrigada pela apresentação, Igor. Boa noite, então, a todos, todas e todes. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu preferia estar de corpo presente, encarnado, mas como não é possível, então vamos juntar as nossas telas. Eu queria abrir, como eu faço há quase 1000 dias, dizendo Marielle presente. Né? Marielle Franco foi executada há quase 1000 dias e a gente ainda não tem a elucidação do crime e dos mandantes. E esse é um crime que desvela o Brasil. Então, Marielle presente. E eu, então, começo dizendo que eu dei esse nome à minha fala, Amazônia, Centro do Mundo, porque é uma realidade, é um conceito e é o nome do movimento que nós lançamos na Terra do Meio e em Altamira, na Amazônia Paraense, em novembro de 2019, quase um ano atrás. Eu acho muito importante estar com vocês hoje, porque nós precisamos nos somar, fazer rede nesse momento de intenso ataque contra a Amazônia, né, nesse momento de um governo genocida e autoritário, como é o governo Bolsonaro, no momento de intenso ataque contra a floresta e também contra um modo de vida que se confronta radicalmente ao capitalismo. Eu vou lembrar, então, quem conhece e contar para quem não conhece o que foi e o que é o movimento Amazônia Centro do Mundo, porque eu acredito que esse movimento é um movimento de resistência e é uma resposta de vida à política de morte. Em novembro do ano passado, na Terra do Meio, um dos corações da maior floresta tropical do mundo, essa floresta, que por sua vez é o coração do planeta,
nós buscamos criar uma aliança pela Amazônia. Organizamos um encontro de diferentes em torno de uma ideia comum: barrar a destruição da floresta e barrar a destruição dos povos da floresta, naquele momento e hoje ainda mais, devorada por predadores de toda a ordem. Entre eles, como a gente sabe, as grandes corporações de mineração e o agronegócio. Era também um encontro para salvar a nós mesmos e também as outras espécies que condenamos ao nos tornarmos uma força de destruição, capaz de alterar o clima da Terra e causar a sexta extinção em massa da história do planeta, a primeira provocada por ação humana. Apesar de ter começado a ser idealizado por brancos como eu, nós tínhamos claro que o nosso papel era apenas o de criar as possibilidades desse encontro, mas que o movimento ele só se realizaria e só se manteria vivo se ele fosse liderado pelos povos da floresta, os indígenas, os beradeiros e os quilombolas que mantêm a Amazônia ainda viva e a floresta em pé. O movimento só se realizaria se fosse um esforço de descolonização. Por isso, a gente não organizou um encontro de lançamento desse movimento global na Europa, nem um encontro nas capitais do sudeste do Brasil, como costuma acontecer, nem mesmo nas capitais dos estados amazônicos, como a própria Belém. O movimento Amazônia Centro do Mundo foi acolhido pelas comunidades beradeiras da Terra do Meio e lançado na reserva extrativista do Rio Iriri. Como por respeito à floresta e todos os povos humanos e não humanos que lá vivem, o número de participantes precisava ser limitado, o movimento teve um segundo lançamento na semana seguinte em Altamira, um lançamento organizado por uma frente de movimentos sociais do Médio Xingu. E para esse encontro, nós fizemos um convite pelas redes ao Brasil inteiro. A gente sonhava que as pessoas das mais diferentes regiões do Brasil atendessem ao chamado pela Batalha da Amazônia. E muitos vieram, do sul ao norte, ou do norte ao sul. Ao perceber o potencial do movimento, os grileiros também se organizaram e tentaram chamar seus amigos para invadir o encontro de Altamira. Pelas redes sociais, buscaram criar uma guerra e fazer com que as pessoas de outras regiões do Brasil e de outros países desistissem de ir até Altamira por medo da violência. Algumas grandes organizações realmente desistiram na última hora de apoiar o movimento por conta disso. Mas a maioria dos movimentos de base da região amazônica, assim como os povos indígenas presentes, liderados por Raoni, e também os beradeiros, os quilombolas, as lideranças camponesas, resistiram e fizeram um encontro imensamente potente. A abertura do movimento aconteceu com a presença da Polícia Federal. Os grileiros conseguiram reunir umas 20 pessoas que buscaram tumultuar e impedir a fala dos participantes, mas fracassaram em impedir que o movimento fosse lançado e que as alianças pela floresta fossem feitas. Em Altamira, o evento se realizou no campus da Universidade Federal do Pará e foi fundamental que a universidade tenha acolhido o encontro e se tornado também protagonista, o que exigiu grande coragem pessoal de alguns professores. O Amazônia Centro do Mundo ele teve um papel importante para unir os movimentos sociais do Médio Xingu, que haviam rachado desde Belo Monte, e para fortalecer as alianças com movimentos de outras regiões amazônicas, numa frente que tem sido muito fundamental no enfrentamento da Covid-19 e de outros grandes desafios que a gente vive nesse momento. Ele também aproximou jovens lideranças indígenas e ribeirinhas com os ativistas climáticos urbanos da Europa, para debates e para ações conjuntas. E originou vários outros movimentos de fortalecimento, como o próprio movimento Liberte Futuro, que foi lançado em julho desse ano, que caso alguém tenha interesse, eu posso dar mais informações na hora das perguntas. Pessoalmente, eu tenho defendido nos últimos anos que é imperativo deslocar o que é centro e o que é periferia, para que a gente seja capaz de resgatar o nosso futuro que foi sequestrado. Eu não afirmo que a Amazônia é o centro do mundo por retórica. Eu afirmo que a Amazônia é o centro do mundo por fatos. Sem a maior floresta tropical do mundo, não tem como controlar o superaquecimento global. Não há como enfrentar
a emergência climática. A Amazônia é legitimamente um dos centros do mundo. E só é vista como periferia e como um corpo para violação e exploração, para que o sistema capitalista possa seguir se reproduzindo. O sistema capitalista que nos trouxe até o abismo desse momento histórico. É preciso deslocar o que é centro e o que é periferia para que o mundo seja reorganizado a partir de suas reais potências. Washington é periferia, a Amazônia é o centro. O plano piloto de Brasília é a periferia. Tabatinga, Ceilândia são centros. Ipanema, Leblon, a zona sul do Rio, são periferias. Maré, Complexo do Alemão, são centros. Higienópolis, Pinheiro e Jardins, o centro expandido de São Paulo, são periferias. Paraisópolis, Brasilândia, são centros. E eu não estou aqui fazendo um jogo de palavras. Eu estou afirmando porque é exatamente isso que legitimamente são. Onde está hoje a resistência? A produção de arte, a criação de conhecimentos, a experiência de tecer o comum, e também a maioria dos brasileiros que tem resistido a todas as formas de morte durante séculos. Está justamente nesses lugares que são chamados pelo poder hegemônico, pelo mainstream, de periferias. Minha principal aposta de futuro, minha libertação do futuro pela imaginação, é uma aliança entre os centros, entre a floresta e as favelas urbanas, para recolocar a sua centralidade a partir da tessitura do comum e de uma nova sociedade capaz de viver com todos os outros, humanos e não humanos. Essa é a razão porque no Amazônia, centro do mundo, nós convidamos a Europa, que consideramos periferia, para fazer o gesto de atravessar o planeta para conhecer o centro do mundo. Esse gesto longo, ele era necessário para que realmente pudessem conhecer, precisa fazer o percurso. E lá, os ativistas e pensadores europeus encontraram Davi Copenau Yanomami, Raoni, Socorro de Burajuba, Anita Yujá, Tati Quilombola, Bediaite Carramãe, Raimunda Gomes, Mitante Paia, Chico Caetitu, Mucuca Chicrim, entre outras lideranças indígenas, quilombolas e beradeiras. As jovens lideranças do movimento Fridays for Future, a Nuna de Wever e Adelaide Charlier, da Bélgica, e Elijah Mackenzie, do Reino Unido, e os ativistas do movimento Extinction Rebellion, e até a ativista russa Nadia Tolokonikova, do movimento Pussy Riot, atravessaram o planeta para escutar os povos da floresta. Eles vieram também para falar, mas eles vieram principalmente para escutar. A Nuna e a Adelaide, da Bélgica, que fazem parte do movimento criado pela adolescente sueca Greta Thunberg, elas não viajam de avião por conta dos combustíveis fósseis. Então, elas vieram para o Brasil de barco à vela desde a Europa. Levaram 5 semanas para chegar até a costa brasileira e só então fizeram um outro longo caminho para chegar até a Terra do Meio e depois até Altamira. A proposta delas e nossa era não mais saltar sobre os mundos, mas percorrê-los por semanas, no gesto de alcançar o outro e encontrar si mesmos. No Amazônia, centro do mundo, as caravelas, 500 anos depois, foram de descolonização. Porque a Amazônia, centro do mundo, é um movimento para descolonizar o pensamento e descolonizar também a ação. Nessa roda pela vida da Amazônia, estiveram também alguns dos mais inspiradores cientistas e pensadores do Brasil, como Antônio Nobre, Tasso Azevedo, Maurício Torres. Em Altamira, todos encontraram Raoni e também Maria Leusa Munduruku, Juma Chipaia e outras lideranças indígenas. Também escutaram lideranças históricas como Antônia Mello, do movimento Xingu Vive para Sempre,
Antônia Pereira, a Toinha, da Fundação Viver, Produzir e Preservar, o Jackson Dias, do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, religiosos como Dom Erwin Krautler, que todo mundo conhece, bispo emérito do Xingu, lendário, e a sacerdotisa de Umbanda mãe Jussi Doiá. Encontraram também lideranças camponesas como Erasmo Teófilo de Anapu, hoje em gravíssimo risco de morte por grileiros. Para criar uma sociedade capaz de viver com todos os outros, humanos e não humanos, entendemos que nós precisamos mudar também a nossa linguagem, porque a linguagem, como a gente sabe, estrutura o pensamento. O pensamento que nos trouxe até o abismo da emergência climática e da sexta extinção em massa, ambos os fenômenos comprovadamente produzidos por ação humana, é o pensamento de matriz ocidental, branco, patriarcal, masculino e binário. Um pensamento fortemente enraizado também na Universidade Brasileira. É muito evidente que nós não sairemos desse abismo com o mesmo tipo de pensamento que cavou o abismo. Assim, o Amazônia, centro do mundo, na Terra do Meio, abriu, não da forma branca tradicional. Quem fez a abertura do encontro foram os xamãs Yanomamis que acompanhavam Davi Copenaua. O evento abriu com uma pagelança, abriu com os invisíveis. Essa escolha, ela também marcava uma posição de que sim, lutaremos todos juntos, mas os protagonistas, a liderança, só pode ser dos povos da floresta e de outros ecossistemas, dos povos que vivem como natureza e que convivem há milênios com todos os outros sem destruir os outros e a si mesmos. Até porque, como diz Eduardo Viveiros de Castro, os indígenas sabem como viver depois do fim do mundo, porque o mundo deles acabou em 1500. E talvez eles possam ensinar aos não indígenas, apesar de tudo que fizemos contra os seus corpos. Eu aprendi, vivendo com os povos do Médio Xingu, que o fim do mundo não é um fim, é um meio. É o que os povos indígenas nos mostram em sua resistência de mais de 500 anos, a força de destruição promovida pelos não indígenas. A tentativa de extermínio completo, seja pela bala, seja pela assimilação. Hoje, meio milênio depois da barbárie produzida pelos europeus, as populações indígenas não apenas não se deixaram engolir, como aumentaram. E erguem mais uma vez suas vozes para denunciar que os brancos quebraram todos os limites e constroem rapidamente um apocalipse que dessa vez atinge também os colonizadores. Dizem isso muito antes do que qualquer cientista do clima. Alguns de seus ancestrais plantaram a floresta amazônica. Eles sabem. O próprio Raoni tem repetido há décadas. Raoni diz: se continuar com as queimadas, o vento vai aumentar, o sol vai ficar muito quente, a terra também. Todos nós, não só os indígenas, vamos ficar sem respirar. Se destruir a floresta, nós todos vamos silenciar. E o que não, e o que é a Covid-19 que anuncia a chegada do tempo das pandemias, senão essa dificuldade literal de respirar e o silenciamento de tantos. Os humanos, esses que sempre temeram a catástrofe na larga noite do mundo, tornaram-se a catástrofe que temiam. Alteraram o clima do planeta, ameaçaram a sobrevivência da própria espécie na única casa que dispõe. Mas é muito importante que a gente sublinhe. Não foram todos os humanos que produziram a catástrofe climática. Quem produziu a catástrofe climática foi uma minoria dominante de humanos, abrigada nos países chamados desenvolvidos, que consumiu o planeta, que comeu o planeta.
assim como as camadas mais ricas de países como o Brasil. As consequências, porém, já são sentidas pela maioria, pelas maiorias pobres e pelos povos que não cabem nas categorias de rico e de pobre impostas pelo capitalismo. Na Amazônia brasileira, esses povos são principalmente indígenas, beiradeiros ou ribeirinhos e quilombolas. A ONU chama de apartheid climático, mas talvez apartheid pressuponha que os que estão fora queiram entrar. Como se o desejo maior de todos aqueles que não consomem fosse se sentar à mesa do consumo. Não é. Ou outro dogma muito arraigado, o de que tudo que uma nação deve querer é crescer infinitamente. Como se fosse possível crescer infinitamente num mundo finito. Esses outros chamados de povos originários e de populações tradicionais não querem entrar, se tornar também eles devoradores de mundos, ou como diz o Davi Copenaua, o povo da mercadoria. Eles querem que não destruam essa casa a qual pertencem, mas não possuem nem querem possuir. Querem apenas viver nela segundo seus próprios termos, porque são parte dela. São outros e também o mesmo. Não apenas pertencem à floresta, eles são floresta. Em 2018, no lado de lá do mundo, uma garota de rosto redondo, uma trança loira de cada lado, postou-se sozinha diante do parlamento sueco. Ela fazia uma greve escolar pelo clima. Aos 15 anos, Greta Thunberg dizia: "Estou fazendo isso porque vocês, adultos, estão cagando para o meu futuro." Hoje o mundo inteiro conhece o seu nome, Greta. Greta inspirou um movimento de resistência que abarcou o planeta. Ela inspirou um dos maiores movimentos de resistência, o maior movimento de resistência branco à crise climática, aos comedores de planeta. Porque a maior resistência é a resistência dos indígenas e dos outros povos tradicionais. Inspirada pela Greta, outras adolescentes, como a Nuna de Wever e Adelaide Charlet, na Bélgica, que estiveram com a gente na Amazônia Centro do Mundo, e Luisa Neubauer, na Alemanha, levaram milhões de jovens às ruas de vários países da Europa, da Oceania, da Ásia, da África e da América. Já na primeira greve global pelo clima, em março de 2019, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes deixaram a escola para denunciar a falta de políticas públicas para enfrentamento do colapso climático e para barrar os grandes poluidores do planeta. Também em 2018, o movimento Extinction Rebellion, algo como rebelião contra a extinção, bloqueou as pontes de Londres e se espalhou por outras cidades do mundo, defendendo a desobediência civil e não violenta para evitar a extinção em massa e a aniquilação da biodiversidade do planeta. Essa geração climática encarna a primeira adaptação psíquica e comportamental ao antropoceno. Essa nova época geológica em que os humanos tragicamente substituíram a natureza como força dominante do planeta. Pela primeira vez na trajetória da nossa espécie, os filhotes são obrigados a proteger o mundo que seus pais e avós destruíram e destroem com afinco. Eu sempre fico imaginando o quanto deve ser aterrorizante lutar contra adultos que acreditam que o melhor que podem fazer por um filho é lhe dar tudo, quando é justamente esse tudo de materialidades que vem arruinando a Terra. Os meninos e meninas europeus que vão às ruas, eles estavam inscritos na infância protegida,
Essa infância que na época do colapso climático já não pode ser. Quando eles vão para as ruas apontar o dedo contra o sistema que exauriu o mundo, me parece que eles estão sinalizando também a passagem para um outro conceito de infância. Ao acompanhar esses movimentos na Europa, no início de 2019, eu percebi que a forma desses muito jovens, tão jovens ativistas, compreenderem o seu ser, estar no mundo, no planeta, era muito mais semelhante à dos povos originários do que a de seus pais e avós europeus. A compreensão de que a terra é casa e que a casa está em chamas, como diz a Greta, os lançou numa outra inscrição. Nessa inscrição, parecem ter se tornado capazes de reconhecer outras gentes e também as outras gentes de si. É dessa percepção que partiu a ideia desse encontro na floresta amazônica. Deslocamos o que é centro e o que é periferia para recolocar o que estava deslocado. Essa aliança pela floresta amazônica contém também o desejo de refundação de um outro tipo de humano. Era também um gesto de rompimento dos muros e das barreiras que não param de se reproduzir, já que os mais ricos agora precisam deixar de fora aqueles cujos corpos esgotaram, os muros dos condomínios de luxo no Brasil e os muros nas fronteiras dos países ricos obedecem à mesma lógica. São os mesmos muros. Essa aliança que nos propusemos no Amazônia Centro do Mundo expressa também a ideia de que não há os de dentro e os de fora, na medida em que não há fora, que somos mais um, mais, na única casa que todos temos. No movimento de libertação do futuro, que já é um filhote do Amazônia Centro do Mundo, nós apontamos que a equação da rebelião é eu mais um, mais. Esse conceito ele foi criado por Hélio Alves da Silva, poeta e pescador do Médio Xingu, alfabetizado e pós-graduado em Rio, analfabeto das letras. Ao lutar contra Belo Monte, que destruiu sua comunidade, sua casa, destruiu seu modo de vida, Hélio se descobriu poeta numa noite escura, como forma de não morrer de tristeza. Seu Hélio ensina: eu sozinho não posso nada. Eu sozinho só conto como um. Mas se eu chamar mais um, já começamos a poder. E se esse um chamar mais um, e mais, aí nós podemos. Como apontaram alguns pensadores durante a pandemia, não é apenas o vírus que pode se espalhar numa velocidade alucinante. As ideias também. Boca a boca. A Amazônia, centro do mundo, é a ideia que transmito aqui, na expectativa de que possa se juntar às outras e se espalhar como vírus. Eu não tenho dúvida de que a luta pela Amazônia, no sentido mais amplo, é a grande batalha desse século. Nessa batalha, precisaremos de todos que vivem nessa casa que chamamos planeta. Bolsonaro e as corporações às quais ele serve estão levando a Amazônia cada vez mais perto do ponto de não retorno, aquele de onde não há mais volta. Não se trata apenas de impedir o desmatamento. Se trata de reflorestar a floresta. Para reflorestar a floresta, precisamos reflorestar o nosso pensamento. A Amazônia, centro do mundo, é uma semente que jogamos na floresta, mas que precisa crescer rápido. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane, pela brilhante conferência. Acho que suas palavras são um convite, né? Nos convocam, nos mobilizam a deslocar, né? Esse olhar, né?
os nossos afetos também em relação a diversas dessas situações que temos acompanhado no nosso presente, né, que aí não podem nos deixar de nos mobilizar. Então, acho que sua fala traz esse convite, né, essa convocação para que a gente crie esse espaço comum, né, a partir dessa diferença do lugar de quem sempre foi colocado na periferia, mas que você nos convoca a deslocar, né, posicionar nesse centro. Então, realmente muito instigante, muito provocante, muito potente, como algumas pessoas já estão colocando aqui nos comentários. Então, agradeço pela sua fala, por esse convite e espero que também todos que estão nos acompanhando estejam também mobilizados para somar, né? Bom, então, agora é um espaço para a gente fazer esse diálogo, essa conversa, né? Então, com todas as pessoas que estão também nos acompanhando. Já identifiquei aqui uma questão que já posso, então, colocar para você, né? O Denilson Marques dos Santos, ele pergunta, Eliane, você acha que hoje a FUNAI ela continua fazendo as atribuições que lhe são peculiares entre elas, ou seja, a redução dos possíveis impactos ambientais promovidos por agentes externos nas terras indígenas, ou em alguns aspectos deixa a desejar, né, ele coloca entre aspas, como dizem. Então, essa primeira questão que o Denilson coloca. Uhum. E eu não sei se você prefere responder no a um, pode? Eu prefiro responder uma a uma, porque senão eu vou esquecendo. Aí Tá não ótimo. consigo, então vamos lá. É Denilson, né? Uhum. Não, né, Denilson? A FUNAI vem sofrendo um processo de desmonte há muitos anos, né? Não é desse governo. O desmonte da FUNAI tem vindo, mas nada se compara à destruição que a FUNAI está sofrendo no governo Bolsonaro, né? Como a gente sabe, o projeto do Bolsonaro, o principal projeto de poder do Bolsonaro é converter as áreas protegidas, as terras indígenas da Amazônia, em terras privadas para lucros privados, né? Converter o que é terra pública em lucros privados. E quem está com o seu corpo na frente desse projeto, segurando esse projeto, são os povos indígenas, são os beradeiros e são os quilombolas. Então, esse governo não tem interesse de que a FUNAI seja a FUNAI, né? Então, esse é um governo que se diz que as pessoas dizem que é um desgoverno, e essa eu acho que é uma ideia equivocada, né? O governo Bolsonaro governa, ele governa para o seu projeto de poder, que é um projeto de destruição, né? De destruição de direitos e de destruição da floresta. Então, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a gente está vivendo um processo de genocídio, né? Que já vinha a primeira comunicação, né, o pedido de investigação no Tribunal Penal Internacional é de antes da Covid, de novembro do ano passado, por conta dos indígenas, da destruição, da intenção genocida do Bolsonaro ao desmantelar a política ambiental que foi construída durante décadas, ao não demarcar as terras indígenas e assim não permitir que os indígenas possam viver conforme seu modo de vida. Então, antes mesmo da Covid, já tinha um pedido de investigação por genocídio. E agora os pedidos de investigação por genocídio, eles vão se acumulando. O que aconteceu na Covid-19? A Covid-19, algumas pessoas dizem que o Bolsonaro foi incompetente,
incompetente no trato da Covid-19, quando alguém diz, a gente está numa situação tão limite no Brasil, que chamar o Bolsonaro de incompetente é colaborar com o Bolsonaro, porque incompetência é algo muito grave, mas não é crime. Mas a negligência desse governo na Covid-19, e especialmente com relação aos povos indígenas, é uma negligência deliberada, é uma ação genocida porque ela tem, tem plano, tem sistema, tem intenção. Né? O que é? Se a gente, isso não é um achismo, eu não estou dando aqui uma opinião que eu tiro da minha cabeça. Eu tô, a USP e a Conectas de Direitos Humanos mapeiam as decisões, né, os documentos produzidos por esse governo. Então, tem uma documentação que mostra essa intenção. Se a gente pensa quando é que, né, esse governo foi em julho e agosto por pressão, né, estava discutindo ação emergencial nas terras indígenas quando a pandemia começa no início do ano. Já era uma emergência reconhecida, formal. O Bolsonaro, nos seus vetos, os vetos são muito interessantes, os vetos do Bolsonaro, ele nega água potável para os indígenas, ele nega leitos emergenciais para os indígenas, ele nega uma campanha de informação nas línguas indígenas. A Covid-19 não encontrou nenhuma barreira para se disseminar nas terras indígenas. E hoje, há grandes lideranças que lideraram os seus povos na resistência à destruição da floresta e na resistência à destruição dos seus povos já estão mortas. Ou seja, parte da resistência indígena, da resistência que impediu até hoje que a Amazônia seja completamente destruída, assim como outros ecossistemas que também são muito importantes, está morta por Covid-19. Né? Então, hoje a gente tem um trabalho de governo intencional de desproteção, né? Desproteção, deixando que o vírus avance, deixando, como acontece no território Yanomami, onde se estima que tenha mais de 20 mil garimpeiros, que não só contaminam, envenenam os rios e ameaçam os Yanomami, como são vetores de Covid-19. E a Covid-19, como em todo o Brasil, mas ainda mais, está completamente subnotificada nos territórios indígenas. Né? Os indígenas que estão sobrevivendo porque se fecharam, porque foram buscar suas próprias medicinas, não porque tiveram proteção do Estado, pelo contrário. Né? O governo deixou a Covid avançar. Então, é muito importante que a gente dê nome. Né? Tem gente que diz que quando a gente chama de genocídio, está banalizando a palavra genocídio. Eu respondo para essas pessoas que quem está banalizando a vida são elas. Eu acho que uma das questões mais sérias que a gente tem hoje no Brasil para responder é como um povo que se acostumou a morrer, que banalizou a morte, pode enfrentar o seu próprio genocídio. Acho que eu acabei falando demais, né, para variar. Que isso. Ainda tem mais, ele desprestigia ministérios da saúde, o Ministério da Saúde nosso, que a gente não tem, entendeu? Que é uma mentira atrás da outra. A gente vê essas notícias, veio via consórcio de televisões, Globo, entendeu? Então é assim, para a gente, eu caio no descrédito total esse governo. Mas como você falou, né, ele governa para ele, né? A gente tem que ter essa... Governa para ele e para as grandes corporações às quais ele serve, né? E tu tem toda a razão, Denilson. Assim, se a gente for ver, e aí eu sugiro fortemente que vocês olhem, porque essas informações elas estão disponíveis na internet. Esse boletim da pandemia, da saúde na pandemia, que a Conectas e a USP fazem, onde é documentado todos esses atos, assim, as coisas absurdas que foram feitas, né, documentadas, fora o que não foi documentado, né, fora os atos públicos e tudo aquilo que a gente sabe
né? A gripezinha, enfim, tudo aquilo que a gente não precisa repetir aqui. Mas os atos documentados é impressionante, assim. Ainda tem a busca pela vacina da USP, da Fiocruz, né? Não, e a Oswaldo Cruz, lá cloroquina, em né? São O remédio que não Paulo, tem nenhuma comprovação e de aí eficácia, onde se gasta ele e se não distribuiu valoriza para essa as populações indígenas. ele não valoriza essa educação, essa pós-graduação, né? Que é todo mundo envolvido na área da saúde. Eu não sei, é complicado, né? A gente, como brasileiro, a gente se entristece muito. A gente tem que lutar como Com floresta em certeza. pé. Bom, eu vou colocar a segunda questão, que é do próprio Denilson, né? Vou apenas repassar aqui. Ele também pergunta já para você, como documentarista, né, o que você sabe sobre o Conselho Indigenista Missionário e a sua atuação nas terras indígenas. Eu não sou uma estudiosa do Conselho Indígena Missionário e eu não costumo falar sobre o que eu não estudo muito profundamente, mas eu acompanho o trabalho como jornalista, né? Acompanho as informações do Conselho Indígena Missionário e acho que faz um trabalho muito relevante. Me parece um trabalho muito relevante e que muitas vezes a gente só tem as primeiras informações sobre o que acontece em algumas áreas indígenas, porque o Conselho Indígena Missionário conta, né, denuncia o que está acontecendo. Bom, a professora Marli Silva, ela ressalta aqui, né, lembra que o ex-presidente José Sarney, primeiro da nova República, declarou em uma epígrafe do primeiro plano de desenvolvimento da Amazônia o seguinte, que a Amazônia é o futuro do Brasil, né? Então, ela lembra aí já no governo Sarney esse momento em que ele aponta aí a Amazônia como alvo, né, aí de interesses já do governo, né? E aí uma questão do Denis Júnior, ele pergunta para você, como jornalista, como deve-se visibilizar o invisibilizado partindo desse contexto amazônico? O que falta aos daqui com os de lá? Aí ele finaliza, é preciso reinventar a Amazônia? Eu acho que começando pelo fim, acho que não precisa reinventar a Amazônia, porque acho que a Amazônia foi bem inventada, né? A gente precisa respeitar a Amazônia, e quando se fala em respeitar a Amazônia, a gente respeitar todos os que são Amazônia, os povos, né, os humanos, todos os povos humanos e não humanos que vivem na Amazônia, e escutá-los. As pessoas têm voz, né? O que falta são ouvidos para escutar a voz forte das pessoas. E agora, no momento de emergência climática, mais do que nunca, se a gente não escutar os intelectuais da floresta, são eles que sabem, são eles que conhecem. A gente precisa, como eu disse, né, na minha fala, a gente precisa mudar radicalmente, rapidamente a matriz de pensamento para poder criar uma sociedade que seja capaz de viver sem destruir a si mesma e ao planeta. E tem do ponto de vista do jornalismo, tem um grande desafio que está sendo enfrentado e que está acontecendo, que hoje tem um número cada vez maior, né, de jornalistas indígenas, de indígenas, ribeirinhos e quilombolas que estão fazendo reportagem, que estão fazendo documentários, né? Tem grandes cineastas indígenas, né, que estão trazendo uma outra linguagem, né, um outro jeito de fazer as coisas, um outro modo de entender o mundo,
E eu faço parte do grupo que fundou o Rainforest Journalism Fund, que é um fundo que financia reportagens na Amazônia. E nós temos muita consciência de que a gente precisa, e a gente tem apostado nisso, né, em apoiar esses jornalistas que são locais, né, tanto locais, né, nas cidades amazônicas, como jornalistas que são da floresta, né, que são de outras. A gente precisa urgentemente, e aí sim que talvez o jornalismo possa ser, não a Amazônia reinventada, mas o jornalismo, né? Eu fico muito curiosa com que tipo de jornalismo, né, vem dessas novas vozes, desses novos protagonistas, né, que trazem uma nova linguagem. Eu acho isso fascinante, acho que é muito importante que a gente amplie os narradores, né, de uma forma, porque a imprensa no Brasil ela foi predominantemente durante toda a sua história uma imprensa de gente branca, e de gente de classe média, o que limita muito, né, a gama de interesses e de pensamentos e de linguagem. A gente precisa, o Brasil é Brasis, né, no plural, a gente precisa dessa diversidade toda, e mais do que nunca precisam que mais histórias sejam contadas e ampliar o número de pensadores que vão sendo trazidos para esse grande debate, para essa grande batalha que é a batalha pela Amazônia, no sentido mais profundo, né? Que é nós nos amazonizarmos, né? O que significa viver de outra maneira, mudar a nossa linguagem, e o nosso pensamento. Acho que esse olhar para a diferença, né, o que ela nos traz de potente, né? Exato. Só para a gente já finalizar, né, tem uma pergunta do Rafael Albuquerque, que ele pergunta o que você pensa sobre o capitalismo verde, né? E a Marli também, eu acho que complementando a sua questão, aquela questão que ela colocou anteriormente, ela pergunta, então, como é que você pensa a Amazônia nessa disputa pelo futuro? Aí você pode trazer suas questões e já vamos fechando, então, esse nosso momento aqui. Então, capitalismo verde, nem sei o que seria isso, mas eu acho que eu gosto muito, tem uma fala do Ailton Krenak, também outro grande pensador indígena, em que ele diz, ele faz uma crítica muito contundente que deixa muitas pessoas arrepiadas sobre a sustentabilidade, né? Que não é possível, né? Não é possível, né? Tu trata o mundo, né? Tu trata o que os indígenas chamam de avô, de avó, de mãe, porque eles se veem como natureza e não como algo fora da natureza. Quando eu falo em se reflorestar, é justamente se voltar a se entender como natureza, o que muda tudo. Mas então se trata como recurso. Então pega uma água daqui, bota lá, faz isso, pega aquilo e acha que tudo bem. Acha que é assim mesmo que funciona. E aí bota lá um selinho de sustentabilidade. Como se isso limpasse todo o processo que é completamente equivocado e destruidor, né? E aí ele diz de forma muito contundente, esse clube, né, que se chama humanidade, ele é insustentável, né? Ele não é sustentável. E eu concordo com isso, eu não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma saída dentro do capitalismo. Eu acho que se a gente quiser ter um mundo, ter um futuro que não seja absolutamente hostil, porque a gente está indo aceleradamente para um futuro hostil, não daqui no século que vem,
Daqui a pouco a gente já está sentindo, a gente está com uma pandemia, né? Isso já está acontecendo. A gente tem que confrontar diretamente o sistema que nos trouxe até o abismo. Como é que vai ter uma saída dentro desse sistema? Se foi o sistema que nos trouxe até esse momento, né? Nos transformou transformou a humanidade numa força de destruição. Isso não é possível ter saída nessa matriz, né? Então, eu acredito que a gente tem que enfrentar o sistema que nos trouxe até esse momento. E a outra pergunta era da... Como você pensa a Amazônia nessa disputa pelo futuro? A Amazônia não é nem eu que penso, assim, sem Amazônia não tem futuro, né? Eu acho que as pessoas estão demorando muito a entender isso. Era para ter acordado há muito, muito, muito tempo e acordado em pé, porque assim a Amazônia está chegando muito rapidamente, graças ao Bolsonaro, ao ponto de não retorno. E aí não tem como controlar o superaquecimento global, né? Não tem, é muito difícil. Sem a maior floresta tropical do mundo, é muito difícil enfrentar a emergência climática. Então, é basicamente isso. Ou a gente luta agora já pela floresta, né? Se coloca ao lado dos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas e dos camponeses que estão, nesse momento, sendo atacados, né? Alguns morrendo. E essas pessoas estão protegendo a floresta para todos nós, com seus corpos, e estão tombando, né? Agora tombando também de Covid-19, né? Então, a gente se coloca do lado deles já, hoje, ou o nosso futuro vai ser muito ruim, né? Isso é o que tá, né? O que os cientistas mostram, né? A gente já sabe disso, né? Então é isso. Aí as pessoas dizem: mas o que eu posso fazer? Eu não sei o que fazer. Eu sou tão pequeno. Aí eu digo: olha o exemplo da menina lá com 15 anos que se colocou sozinha na frente do parlamento sueco e fez o maior movimento de resistência à destruição do planeta, da história, né? Então, assim, a gente precisa fazer também, a gente está num momento limite, num momento emergencial, e no Brasil, numa situação particularmente difícil, né, com esse governo autoritário e genocida, a gente precisa ser melhor do que a gente é, e a gente precisa fazer também o que a gente não sabe fazer. Só o que a gente sabe já não serve mais, já é pouco. A gente precisa aprender também a fazer o que a gente não sabe, né? A gente está agora numa emergência. Precisa entender isso. E não se aniquilar. Não, a gente precisa ser mais um, mais um, mais um. E aí sim, mais uma vez, lembrar que esse país tem um dos mais fascinantes exemplos de resistência da história humana no mundo. Nós temos indígenas resistindo há 500 anos contra todas as formas de morte. Nós temos negros que vieram, 4 milhões de negros durante a escravidão da África, e que vêm de um processo de vários genocídios há 4 séculos e resistem. É um enorme exemplo de resistência que a gente tem para nos inspirar nessa luta. Então, vamos levantar a cabeça e vamos ser floresta, lutar como floresta, em pé. Bom, muito obrigado.
Eliane, pelas suas palavras, né? A gente está chegando aqui ao final, então, da nossa conferência, né? Por conta do horário. Então, agradecer, né, a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, que participaram, que mandaram as suas questões, né? Não foi possível colocar todas, né? Mas eu acho que todas as que foram trazidas foram relevantes para contribuir aqui com o diálogo. Então, agradeço a jornalista, né, Eliane, essa importante voz, né, que se soma, então, e que a gente precisa apostar nesse, poderia chamar assim de deveres amazônicos, né? Então, a resistência ela está presente aqui, né? E aqui ela precisa se construir. Eu acho que é isso que você nos traz, nos convoca, mobiliza. Então, por tudo isso a gente agradece a sua participação, né? E, enfim, se você ainda quiser colocar alguma última palavra. Eu só queria agradecer, muito obrigada por terem me escutado, por ter essa oportunidade de falar. Muito obrigada mesmo, Thiago, muito obrigada a todos, todas. E só dizer o seguinte, que nesse momento, né, a Napu, que todo mundo lembra, onde foi morta, assassinada a irmã Dorothy Stang em 2005, hoje está numa situação ainda muito pior do que na época em que ela foi assassinada, com uma trilha de assassinatos, e há uma liderança muito forte, muito importante, muito desprotegida, que se chama Erasmo Teófilo, um homem, uma liderança camponesa que lidera 300 famílias, uma liderança que não pode andar, porque o Erasmo teve paralisia infantil. Ele faz todo esse movimento de resistência, de proteção dos camponeses, né, arrastando uma cadeira de plástico, não é nem uma cadeira de rodas. Ele já sofreu vários atentados contra a sua vida. Essa população, essas famílias camponeses têm tido, há 2 semanas atrás, uma família teve a sua casa inteira incendiada, toda a sua plantação incendiada, perdeu tudo, não tinha nem roupa para ir fazer o BO na polícia. Isso tudo porque a grilagem, né, está avançando e está destruindo a floresta, e os grileiros estão sentindo a vontade para botar fogo na casa das pessoas e para atirar nas pessoas. Então, está bem perto, né, de vocês. A gente precisa proteger, a gente é responsável pela vida das pessoas que nos protegem ao proteger a floresta. Então é isso, boa noite, muito obrigada. É isso, gente. Boa noite, obrigado a todas e todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a vocês pelo trabalho. Funcionou tudo bem, não deu problema nenhum na live. Sim, sim. Bom, então, para encerrar aqui o nosso seminário, né, queria agradecer a participação, a audiência de todos e todes, em especial as coordenadoras do seminário, as professoras sociólogas Marli Silva e Edila Moura, o segundo Seminário Internacional América Latina Caribe, Ecopolítica, Necropolítica e Resistências em Tempos de Pandemia, contou com mais de 700 inscrições e que foram aí de participações acontecendo em 8 conferências, contando a conferência de abertura, 2 minicursos, intervenção literária, lançamentos de livros, 4 GTs, durante esses 4 dias aí nessa semana. Em tempo, queria informar rapidamente que os certificados das participações serão enviados por e-mail no prazo de 10 dias úteis e que os vídeos já estão disponíveis no canal da Síntese Eventos, no YouTube também, posteriormente, estarão disponíveis no canal do Confronto de Ideias. E para finalizar, um vídeo da professora Marli Silva dizer que o projeto de extensão universitária Confronto de Ideias tem como lema: é preciso confrontar nossas ideias para não confrontar nossos corpos. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação no seminário e até a próxima.